Garanhão Negro Parte 13. O vinho e o sangue e os Tireu sempre florescem onde outros murcham. Desta vez, floresceram sob a sombra do dragão. Arquivos da Cidadela, ano 301 DC. A notícia da coroação de Maelis Blackfree espalhou-se por Westeros como fogo em campo seco. Os senhores que ainda resistiam nos recantos mais distantes do continente receberam a informação com misto de incredulidade e terror. O Garanhão Negro sentara no Tronos de Ferro. Porto Real caíra. Os Lannister estavam exilados em Rochedo Casterly. Stannis congelava no norte. Os Bolton esperavam para ver qual vento sopraria mais forte. Mas havia um reino que ainda não se curvara. A Campina. Lord Mace Tyrell era um homem de ambições modestas para seu tamanho. Gordo, vaidoso e convencido de sua própria importância, o governante da Campina passara a Guerra dos Cinco Reis, mudando de lado com a frequência de um galanteador trocando diamantes. Primeiro apoiara a Renly. Depois Joffrey. Depois fizera acenos a Stannis enquanto negociava secretamente com os Lannister. No final, sua casa emergira mais forte do que nunca. Sua filha Margaery casara-se com Tommen. Sua mãe Olenna manipulava os bastidores, e seus exércitos eram os únicos no sul que ainda não haviam sido derrotados. Mas agora, com Maelis no trono, a posição dos Tyrell era insustentável. Temos que nos render, disse Olenna Tyrell, a rainha dos espinhos, em seu tom habitual de veneno disfarçado de mel. Render-nos ou morrer. Eu, pessoalmente, prefiro a primeira opção. Morrer estraga completamente a pele. Mas se franziu o senho. Render-nos? Mãe, temos o maior exército da Campina. 40.000 homens. Podemos resistir. Resistir a quê, exatamente? A 100.000 Dothraki. A 4 Wyverns. A um homem que domou criaturas que nem os Targaryen conseguiram domar. Olenna suspirou, exasperada. Meu filho, sua teimosia sempre foi seu maior defeito. E olhe que seus defeitos são muitos. Margaery, sentada ao lado da avó, morde ao lábio. A avó tem razão, pai. Não podemos vencer uma guerra contra esse homem. Mas talvez possamos negociar. Negociar o quê? Uma aliança. Um casamento. Algo que nos mantenha no poder. Olenna ergueu uma sobrancelha. A menina aprendeu alguma coisa comigo, afinal. Sim, Mace. Negociemos. Oferecemos nossa lealdade, nosso exército, nosso trigo. Em troca, mantemos nossos títulos, nossas terras, e talvez, ela sorriu, um sorriso perigoso. Talvez um casamento entre nossa Margaery e o herdeiro do Garanhão Negro. Margaery empalideceu. O herdeiro. O menino. Rhaego Blackfree. 3 anos de idade. Herdeiro do Tronos de Ferro. Daqui a 15 anos, será um homem. E você será sua rainha. É o melhor negócio que podemos fazer. Mace abriu a boca para protestar, mas Olenna o interrompeu com um olhar. Cale-se, Mace. Deixe os adultos falarem. A comitiva Tyrell chegou a Porto Real no primeiro mês de 301 DC. Eram 30 pessoas, entre senhores, cavaleiros e criados, trazendo presentes dignos de um rei. 20 carregamentos do melhor vinho da Campina, 100 cavalos da mais alta linhagem, e uma coroa de flores douradas que diziam ter sido usada por Garth Greyand em pessoa. Maelis recebeu-os no salão do trono, sentado no Tronos de Ferro, Blackfyre no colo. Ago, Rakaro e Jogo flanqueavam-no, imóveis como estátuas. Os Wyverns, por ordem expressa, permaneceram do lado de fora, mas suas sombras passavam pelas janelas altas de vez em quando, lembretes vivos do poder do novo rei. Olenna Tyrell caminhou até o pé do trono com a graça de quem dançara na corte a vida inteira. Parou, fez uma reverência perfeita, e ergueu os olhos para Maelis. Vossa Graça, disse ela, a voz clara como cristal. A Campina vem oferecer sua lealdade. Maelis a observou por um longo momento. Sua lealdade, repetiu. Ou sua conveniência? Olenna sorriu, sem se perturbar. Ambas, Vossa Graça. Como na maioria das coisas na vida. As negociações duraram 3 dias. Maelis, que aprenderá com Daenerys a arte da diplomacia, conduziu as conversas com a mesma precisão com que conduzia batalhas.
ouviu as ofertas dos Tyrell, avaliou seus termos, e respondeu com exigências próprias. A Campina manterá seus títulos e terras, declarou ele no final. Seus impostos serão os mesmos de todas as outras regiões. Seu exército servirá sob meu comando quando necessário. E sua palavra de lealdade será selada com um casamento. Margaery, presente na reunião, endireitou a espinha. Com seu filho, vossa graça. Com meu filho, Rhaego Blackfyre. Quando ele completar 16 anos, casar-se-á com você. Até lá, você viverá na corte como minha hóspede e dama de companhia de minha esposa, a rainha Daenerys. Margaery trocou um olhar com a avó. E se eu não aceitar? Maelis inclinou a cabeça. Então seus exércitos enfrentarão os meus. Seu povo morrerá. Suas terras queimarão. E no final, a Campina será de qualquer jeito. A diferença é quantos terão que morrer para que isso aconteça. O silêncio que se seguiu foi pesado. Olenna foi a primeira a falar. Aceitamos, vossa graça. Aceitamos com gratidão. Naquela noite, houve um banquete em honra dos Tyrell. Daenerys, radiante em um vestido de seda prateada, sentou-se ao lado do marido e conversou longamente com Margaery. As duas mulheres, tão diferentes em origem, tão parecidas em inteligência, encontraram terreno comum em sua admiração mútua. Você não se importa? Perguntou Margaery, baixinho, enquanto observavam os dançarinos. Que eu me case com seu filho um dia. Daenerys sorriu. Meu filho precisa de aliados fortes. Você é forte. Sua avó é forte. Sua casa é forte. E mais importante, você é inteligente. Inteligente o suficiente para saber que um casamento é uma aliança, não uma prisão. Não, Margaery Tyrell, eu não me importo. Fico feliz, na verdade. Margaery piscou, surpresa. Felicidade não é uma emoção que eu esperava de uma rainha. Antes de conhecer Maelis, eu também não esperava. Mas ele me ensinou que felicidade e poder podem coexistir. Desde que se saiba o que realmente importa. E o que realmente importa? Daenerys olhou para o marido, que ria de algo que Ago dizia. Família. Lealdade. Amor. O resto é apenas cenário. Rhaego foi apresentado aos Tyrell no dia seguinte. O menino de 3 anos, com seus cabelos escuros e olhos violeta cinzentos, encarou Margaery com a seriedade de quem já entendia mais do que deveria. Você vai casar comigo? Perguntou, sem rodeios. Margaery conteve o riso. Um dia, sim. Se você quiser. Quero. Você é bonita. Obrigada. Você também é bonito. Rhaego franziu o senho. Homem não é bonito. Homem é forte. Dessa vez, Margaery não conteve o riso. Tem razão, pequeno príncipe. Tem toda razão. A aliança com os Tyrell fortaleceu enormemente a posição de Maelis. Com a Campina aliada, o novo rei controlava agora 2 dos 7 reinos, as terras da Coroa e a Campina, além das terras da Tempestade, que embora oficialmente independentes, estavam ocupadas por suas forças. O norte ainda resistia sob os Bolton, mas estes estavam ocupados demais lutando contra as Stannis para representar uma ameaça imediata. As Ilhas de Ferro, sob Euron Greyjoy, eram uma incógnita perigosa. Dorne observava e esperava, como sempre. Precisamos de mais aliados, disse Olenna, agora conselheira informal da Coroa. Os Greyjoy são selvagens, mas podem ser úteis. Dorne, bem, Dorne é Dorne. Vão esperar para ver como você governa antes de se decidirem. Maelis assentiu. E o norte? O norte vai se render quando você provar que é melhor que os Bolton. Não é difícil. Roose Bolton é um monstro. Qualquer coisa é melhor que ele. Maelis olhou para o mapa estendido na mesa. Então vamos provar. Na primavera de 301 DC, Maelis Blackfyre convocou todos os senhores de Westeros para um grande conselho em Porto Real. A maioria veio, por lealdade, por medo, ou por simples curiosidade. Os Bolton enviaram emissários, mas não compareceram pessoalmente. Dorne enviou uma delegação liderada pelo príncipe Tristane Martell, um jovem educado e cauteloso.
As Ilhas de Ferro não enviaram ninguém. Euron Greyjoy preferia observar de longe. No conselho, Maelis anunciou suas primeiras medidas como rei. Os 7 reinos continuarão existindo como sempre existiram. Cada região manterá seus costumes, suas leis e seus senhores. Em troca, juro protegê-las de ameaças externas e internas. A coroa cobrará impostos justos, mais baixos que os de Aerys, mais altos que os de Robert. Haverá paz para quem a aceitar. Guerra para quem a desafiar. Os senhores murmuraram, avaliando, calculando. E os Lannister? Perguntou alguém. Os Lannister estão em Rochedo Casterly, onde devem ficar. Enquanto não causarem problemas, não os incomodarei. Se causarem, ele fez um gesto vago para a janela, onde a sombra de Matador passava. Meus filhos cuidarão disso. Ninguém perguntou mais nada. No final do conselho, Daenerys aproximou-se de Margaery. Como está se adaptando à corte? Bem, Vossa Graça. Sua Majestade tem sido muito gentil. Daenerys. Me chame de Daenerys. Não somos amigas. Ou pelo menos não seremos, um dia, quando você se casar com meu filho. Margaery sorriu, um sorriso genuíno. Daenerys, então. As duas mulheres caminharam pelos jardins da Fortaleza Vermelha, observando as flores desabrocharem na primavera. Ele é um bom homem, seu marido, disse Margaery, depois de um silêncio. Diferente do que eu esperava. O que você esperava? Um monstro. Um selvagem. Alguém que governasse pelo medo. Daenerys balançou a cabeça. Ele governa pelo medo também. Mas não apenas por ele. Ele entende que medo sozinho não constrói reinos. É preciso respeito. Lealdade. Amor. E você o ama. Daenerys parou, olhando para o horizonte. Mais que minha própria vida. Mais que o trono. Mais que tudo. Margaery ficou em silêncio, processando. Espero um dia amar alguém assim. Talvez ame. Meu filho é muito parecido com o pai. As duas riram, e naquele momento, uma aliança foi selada, não de palavras ou contratos, mas de algo mais profundo. Na primavera de 301 DC, Westeros finalmente começava a cicatrizar. A Guerra dos 5 Reis acabara. O Garanhão Negro reinava. Os Tyrell floresciam sob sua sombra. E no norte, Stannis Baratheon congelava lentamente, recusando-se a render-se, mas incapaz de avançar. Maelis Blackfyre, primeiro de seu nome, sentava no trono de ferro e olhava para o futuro. Um futuro onde seu filho cresceria. Um futuro onde seu reino prosperaria. Um futuro onde o sangue dos Blackfyre finalmente teria o que sempre merecera. Paz. Fim da parte 13.